Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é a nossa recuperação final de Biologia, a nossa segunda aula. Hoje nós trataremos de grupos sanguíneos e herança do cromossomo X. Essa aula foi elaborada pela equipe de Biologia do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e estarei com vocês hoje. Aqui eu tenho uma tabela que vai mostrar os grupos sanguíneos levando em consideração o sistema BO. Como essa minha tabela está organizada? Então aqui na minha primeira coluna eu tenho as hemácias. Então aqui eu tenho um esquema de como as hemácias seriam. Na verdade isso aqui é um esquema simbólico só para vocês entenderem como funciona. Nessa segunda coluna eu tenho o antígeno, alguns autores chamam de aglutinogênio. É a mesma coisa. Se vocês virem o nome antígeno relacionado ao sistema BO ou aglutinogênio, é a mesma coisa. O que é esse antígeno ou aglutinogênio? É a estrutura que está na membrana da hemácia e que vai caracterizar o grupo sanguíneo. Esse antígeno, quando ele é recebido por uma pessoa, é a estrutura que o organismo pode verificar como não própria, tá? Anticorpo. Anticorpo ou aglutininas, quando eu falo isso relacionado ao sistema BO, também são sinônimos, é a mesma coisa. Os anticorpos são as estruturas, são proteínas que eu produzo e que vão lutar, vão defender o meu organismo como reconhecido aquilo que não é próprio, ou seja, que o meu organismo não produz e tentando destruí-lo. Genótipo. Genótipo, então, eu estou mostrando aqui os genes, né? O material genético que vai caracterizar um tipo sanguíneo. E o meu fenótipo é justamente o meu tipo sanguíneo. Então, ser tipo A, tipo B, tipo AB ou tipo O é o meu fenótipo ou o meu tipo sanguíneo. Então, vamos lá, vamos estudar o tipo A. Caracterizando a membrana das hemácias, a minha hemácia, o que tem de diferente dessa hemácia tipo A para outra qualquer hemácia são essas estruturas que aqui estão representadas por bolinhas azuis e que diferem, tornam essa hemácia diferente dessa aqui, diferente dessa, diferente dessa. Então, essa hemácia tipo A, ela tem na sua membrana estruturas que eu chamo de antígenos ou aglutinogênios tipo A. Essas estruturas, quando elas caem num organismo de uma pessoa que não as tem, são estruturas que são reconhecidas como não próprias, ou seja, meu organismo olha essas estruturas e fala, opa, eu não fiz isso, eu não sei o que é isso. Quando meu organismo olha para uma estrutura e diz, opa, eu não fiz isso, eu não sei o que é isso, então eu reconheço aquilo como antígeno. Vejam, essa estrutura aqui, ela é reconhecida como antígeno não por quem a fez, não pela pessoa que tem o antígeno, mas por qualquer outra que por acaso venha a receber este sangue. Tudo bem? A estrutura que é diferente, que caracteriza a minha hemácia A, é o antígeno. É o que vai ser não reconhecido por pessoas de diferentes grupos sanguíneos. O que é o anticorpo? O anticorpo são proteínas que eu produzo, ficam no meu plasma sanguíneo e que vão reconhecer aquilo que não é próprio e vão destruir. Então, vejam, se eu sou tipo A, eu tenho antígenos A, eu não vou produzir anticorpos anti-A. Porque se eu produzir anticorpos anti-A, eu estarei produzindo anticorpos contra o meu próprio organismo. E isso não faz sentido. Eu não posso tentar me destruir. A não ser no caso de doenças autoimunes, mas não é esse aqui o caso. Então, como que eu faço para me defender? Eu vou produzir algo para me destruir? Não. Eu vou produzir algo para destruir aquilo que eu não reconheço. Vejam, se a minha hemácia é essa aqui, é a que tem as estruturinhas A, os antígenos A, o que eu não vou reconhecer? As estruturinhas B. Então, eu produzo anticorpos anti-B. Qual será o meu genótipo se eu sou tipo sanguíneo A? Eu tenho dois genótipos possíveis. Ou eu tenho os dois genes dominantes, IA e A, ou eu tenho um gene dominante, IA, e um gene recessivo, Izinho. Qualquer um desses dois genótipos, IA ou IA-Izinho, vão caracterizar o fenótipo tipo A. Então, resumindo, se eu tenho na membrana das minhas hemácias aglutinogênios ou antígenos A, eu produzo anticorpos anti-B, o meu genótipo será IA ou IA-Izinho e o meu tipo sanguíneo A. Vamos para o outro aqui. Se a minha
hemácia é B, o que que eu vou ter de diferente com relação ao tipo A, ou com o tipo AB, ou com o tipo A? São essas estruturas aqui na membrana das hemácias. Essa minha estrutura é quem? O meu antígeno, ou aglutinogênio. Qual é o tipo dele? B, já que a minha hemácia é B. Qual é o anticorpo que eu vou produzir? Eu vou produzir anticorpo anti-B? Não, eu não vou produzir anticorpo contra o meu próprio organismo. Eu vou produzir anticorpo anti-A. Qual será o meu genótipo? Eu tenho duas possibilidades. Ou eu tenho dois genes dominantes IB e B, ou eu terei um gene dominante IB e um recessivo Izinho. Isso vai caracterizar o meu fenótipo B. Então, a expressão do meu gene será o meu fenótipo tipo B. Uma pessoa que tem hemácia AB, veja, na membrana das hemácias, ela terá tanto o antígeno A quanto o antígeno B. É um caso de codominância, os dois antígenos se expressam. Então, ela tem antígeno A e antígeno B. Qual é o anticorpo que ela produz? No caso do sistema ABO, gente, atenção, não quer dizer que essa pessoa não produza nenhum tipo de anticorpo, porque senão ela morreria, né? Nem vírus, nem bactéria, nem nada. Ela não produz anticorpos nem anti-A, nem anticorpos anti-B. Mas, obviamente, ela produz anticorpos contra vírus, contra as bactérias, contra outros seres, tá? Qual é o genótipo dela? Ela tem dois genes dominantes que dão um genótipo, IA e B. Então, vejam, se ela tem um gene dominante A, esse gene dominante A vai expressar o antígeno A. Este gene dominante IB expressa o antígeno B. Então, essa pessoa tem o genótipo IA e B. Qual é o fenótipo expresso? Sangue tipo AB. E por último, a gente tem a pessoa O. Vejam, na membrana dessa hemácia, eu não tenho nem antígenos A e nem antígenos B. Então, essa pessoa não tem antígenos. Qual antígeno ela não tem? O A e o B, que são característicos do meu sistema ABO. Se ela não tem esses antígenos, nem A nem B, quais anticorpos ela produz? Ela vai produzir anticorpo anti-A e anticorpo anti-B. Por quê? Porque se ela receber transfusão de um tipo desse, o que o organismo dela vai ver de diferente na membrana das hemácias são essas estruturas aqui, ó. Então, ele vai produzir anticorpos contra esses antígenos. Qual é o genótipo dessa pessoa? Essa é a homozigota recessiva Izinho, Izinho. Esse Izinho, Izinho vai expressar qual fenótipo? O fenótipo tipo O. Fator RH. Bom, então, por volta de 1940, foram feitos experimentos com coelhos e macacos. Qual macaco? O macaco do gênero Rhesus. Então, o que foi feito? Foi colocado sangue do macaco e do coelho misturados. O que foi observado? Que algumas vezes, quando se injetava o soro, né, injetava o sangue do macaco nos coelhos, os coelhos tinham uma reação. Que reação era essa? Eles produziam anticorpos que combatiam as hemácias do macaco. Quando esses coelhos produziam os anticorpos, esses anticorpos foram chamados anticorpos anti-RH. Por que RH, professora? Vem lá do nome do macaco, o macaco Rhesus, certo? Então, descobriram que esses antígenos RH, que ficavam presentes lá no sangue do macaco, estimulavam nos coelhos a produção de um anticorpo anti-RH. E esse anticorpo, ele fazia o quê? Ele aglutinava as hemácias lá do macaquinho. Então, vejam, o coelho produzia o anticorpo, por quê? Porque ele não reconhecia aquele antígeno do macaco como sendo próprio dele. Então, ele produzia o anticorpo atacava as hemácias lá do macaquinho e causava uma aglutinação. E aí deram o nome desse anticorpo, anticorpo anti-RH, porque eles agiam contra o antígeno do macaco Rhesus. Mais tarde foram feitos testes em seres humanos. E o que observaram? Que quando colocava esse anticorpo anti-RH no sangue dos seres humanos, em alguns tipos sanguíneos ocorria reação e em outros não ocorria. Chegaram à conclusão, então, que algumas pessoas possuíam o RH, o fator de RH, e outras pessoas não possuíam. Olha aqui o experimento. Então, o sangue do macaquinho injetado no coelho.
o coelho fazia a produção de anticorpos anti-RH. Quando testavam esses anticorpos, ele aglutinava a hemácia lá do macaco. Trocando o macaco aqui por seres humanos, se eu pegasse sangue de seres humanos e colocasse esse anticorpo anti-RH, algumas pessoas a reação acontecia. Então, a reação era positiva. Existia esse fator RH no sangue. Em outras pessoas, não havia reação. Então, essas pessoas eram RH negativa. Não possuía o fator RH, não ocorria aglutinação. Então, como é a herança de RH? Diferente do sistema ABO, que eu tenho genes dominantes, genes recessivos, e o AB, na verdade, ele é um caso de codominância, aqui eu tenho dominância completa. Então, a pessoa que é RH positiva, que produz o fator RH, ela pode ter dois tipos de genótipos. Ou ela tem os dois genes dominantes, Rzão, Rzão, ou ela terá um gene dominante Rzão e um gene Rzinho recessivo. A pessoa que não produz o fator RH, que é RH negativa, então ela tem os dois genes recessivos e esses genes não são capazes de produzir, de condicionar o fator RH. Aqui tem um exercício da Unesp 2000. Então, observe a genealogia. Aqui eu tenho a representação de um heredograma. Os quadradinhos representam os indivíduos do sexo masculino. As bolinhas representam indivíduos do sexo feminino. Quando eu tenho um traço unindo um homem a uma mulher, significa que houve troca de material genético. E esse tracinho saindo da troca indicam os filhos. Então, esse casal aqui, 1 e 2, tiveram um filho, sexo masculino, e o casal 3 e 4 tiveram uma filha, sexo feminino. Muito bem, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é verificar o material genético dos indivíduos. Então, aqui, se esse indivíduo é A negativo, então eu vou ver qual é o material genético dele, quais são os genes envolvidos nessa questão. Se esse indivíduo é negativo, então ele vai ser Rzinho, Rzinho. Como esse indivíduo do grupo sanguíneo A, no sistema ABO, ele tem que ter pelo menos um gene dominante para A. Mas eu vejo aqui que o pai é sangue tipo O. O pai só pode doar aquilo que ele tem. Então, o pai só pode ter dado para este filho um Izinho. Significa que esse indivíduo, então, ele tem um gene para tipo A, um Izinho que ele recebeu do pai, e como ele é negativo, Rzinho, Rzinho. Horas. O pai é tipo O, então ele é Izinho, Izinho. Se ele é positivo, mas teve um filho negativo, então eu sei que ele é heterozigoto, Rzão, Rzinho. A mãe desse rapaz é tipo A e foi ela que passou o gene para sangue tipo A. Se ela é positiva, ela tem que ter um gene dominante Rzão. Como o filho é negativo, então eu sei que essa mulher é Rzão, Rzinho. Vejam, um gene para tipo A, que está aqui, o outro gene eu não sei. Professora, por que não sabemos? Porque esse rapaz recebe apenas um gene da mãe. Poderia ser esse, poderia ser esse. Não tem os outros filhos dessa mulher, não tem os pais dela. E como ela precisa de apenas um gene para a sua expressão, esse aqui eu não tenho como garantir se ele é outro gene para A ou se é Izinho. Então eu deixo o traço. Essa mulher aqui é sangue tipo B, positiva. Filha de uma mulher O. O é Izinho, Izinho. Positiva tem que ter um gene dominante para o fator RH. O pai dela é sangue tipo B, Rzinho, Rzinho. Então, eu sei que essa mulher recebe um Rzinho do pai, um Rzão da mãe. Como a mãe é tipo O, o Izinho veio dela. Como o pai é tipo B, o IB veio dele. O pai desta mulher, então, será IB traço. Eu não sei qual é o outro gene aqui. Rzinho, Rzinho, porque ele é negativo. O genótipo da mãe apareceu antes do que eu esperava aqui, mas enfim. Ela é Izinho, Izinho, positiva, Rzão, tá?
O outro aqui eu não sei. Por que que eu não sei? Porque essa mulher, ela é Rzão, Rzinho. O Rzão recebeu da mãe, porque só a mãe tem Rzão, o pai não tem. E o Rzinho ela recebeu do pai. Agora, como isso aqui é um caso de dominância completa, essa mãe pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Como eu só tenho uma filha e não tenho os pais dessa mulher, eu não consigo dizer qual é o outro gene. Perfeito? Bom, se eu continuo analisando este heredograma, eu vejo o quê? Este homem aqui, ele pode produzir dois tipos de gametas. Um gene de cada par. Então, um gene para grupo sanguíneo AB, um gene para RH. No outro gameta, um gene para AB, um gene para RH. Então, ele produz gametas IA, Rzinho, Izinho, Rzinho. Esta mulher aqui produz 4 tipos de gametas. Cada gameta vai ter um gene para sistema BO, um gene para RH. Então, vejam, ela pode produzir gametas IB, Rzinho, IB, Rzão, Izinho, Rzão e Izinho, Rzinho. Perfeito? Se eu fizer o cruzamento dos gametas que o pai pode produzir com os gametas que a mãe pode produzir, eu vou ter esses possíveis filhos aqui. Então, ó, pode nascer criança AB positiva, criança AB negativa, criança A positiva, criança A negativa, criança B positiva, criança B negativa, O positiva e O negativa. Muito bem. O casal 5 e 6 pretende ter muitos filhos. Foram feitas 4 afirmações a seguir. A primeira afirmação: o casal só terá filhos AB e RH positivo. Bom, nós vimos aqui todas essas possibilidades. Então, essa minha primeira alternativa, ela está incorreta, está errada. A segunda afirmativa: para o sistema ABO, então eu vou esquecer o RH, o casal poderá ter filhos que não poderão doar sangue para qualquer um dos pais. Bom, vejam, esse pai aqui é tipo A, observando só o sistema BO. Esse indivíduo aqui é AB. Ele pode doar sangue para esse pai? Não, porque esse gene aqui faz com que na membrana das hemácias haja antígeno B, que o pai não vai reconhecer. Da mesma forma, ele tem este outro gene aqui, IA, que vai produzir antígenos A e que essa mãe não vai reconhecer. Ó, outra criança aqui que é AB também não pode doar sangue para o pai ou para a mãe. Então, existe a possibilidade de ter filhos que não poderão doar sangue para nenhum dos pais? Sim, pode. Afirmativa 3. O casal poderá ter filhos RH positivo que terão suas hemácias lisadas por anticorpos anti-RH produzidos durante a gravidez da mãe. Muito bem. Vejam, ele está citando aqui um caso de eritoblastose fetal. Recapitulando, o que é eritoblastose fetal? A mãe, no caso, é RH negativa, e essa mãe RH negativa, ela não reconhece o fator RH presente nos filhos que forem RH positivos. Só que o que nós temos aqui? Essa mãe é RH positiva. Se essa mãe é RH positiva, ela produz o fator RH. Então, essa mãe não é uma mãe que vai ter problemas de eritoblastose fetal, porque ela vai reconhecer o fator RH presente nos filhos que vierem a ser positivos. O 4. Se for considerado apenas o sistema RH, esqueçam o ABO, apenas o RH, o pai poderá doar sangue para qualquer um de seus filhos? Vejam, o pai é negativo. Ele pede para considerar apenas o RH, esquecer o A. Se o pai é negativo, ele é Rzinho, então ele não produz o fator RH. Se ele não produz o fator RH, considerando apenas o RH, ele pode doar sangue para qualquer um dos filhos. Então, são corretas as afirmações 2 e 4. Com relação à herança sexual, então nós temos 2 cromossomos sexuais, um cromossomo sexual X e um cromossomo sexual Y. Esses cromossomos são importantes para a determinação do sexo.
Significa que indivíduos do sexo masculino terão os 2 cromossomos X, então vai receber um cromossomo X da mãe e um cromossomo X do pai. Indivíduos do sexo masculino são XY, recebem um cromossomo X da mãe e um cromossomo Y do seu pai, porque apenas indivíduos do sexo masculino possuem cromossomos Y. Existem uma série de características, existem heranças ligadas aos sexos, determinadas pelos sexos, influenciadas pelos sexos, mas a que é mais cobrada por aí são as heranças ligadas ao cromossomo X, certo? O que a gente precisa entender de importante nessa herança ligada ao cromossomo X? Bom, mulheres têm 2 cromossomos X e homens têm um cromossomo X e um cromossomo Y. Isso faz toda a diferença. Vejam, o exemplo que eu tenho aqui é o exemplo do daltonismo, que é um gene recessivo ligado ao cromossomo X. Então, observe, no caso dos homens, que são esses aqui, que estão representados em azul, eu tenho 2 fenótipos possíveis. Quais são esses fenótipos? Ou o indivíduo apresenta a visão normal, ou o indivíduo é daltônico. Por que isso ocorre? Porque essa característica é ligada ao cromossomo X, e homens têm apenas um cromossomo X. O cromossomo Y, ele não influencia nessa herança do daltonismo. Então, observe, se o menino recebe o Y do seu pai e o X da sua mãe, se esse X vier aqui com um gene de daltonismo ligado, essa criança aqui, esse menino, será daltônico. Ele não tem outro X para se manifestar ali. Então, só tem um X, a herança que veio aqui se manifesta. No caso do indivíduo de visão normal, ele recebe um cromossomo Y paterno e um cromossomo X materno. Se ele veio aqui, ó, esse X trouxe um gene da visão normal ligado a esse cromossomo, que é um gene dominante, ele terá a visão normal. Então vejam que homens têm apenas 2 fenótipos possíveis. Agora vamos ver o caso das mulheres. As mulheres, que são essas aqui em vermelho, eu tenho 3 possibilidades. Quais são essas 3 possibilidades? Vamos lá. Se a mulher recebeu um gene de daltonismo ligado ao cromossomo X que ela recebeu do pai e um gene para daltonismo ligado ao cromossomo X que ela recebeu da mãe, vejam, Dzinho, Dzinho, esse gene é recessivo, ele se manifesta em dose dupla, em homozigose, então essa mulher será daltônica. O primeiro caso aqui, ó, se a mulher recebeu um gene de visão normal ligado ao cromossomo X paterno, um gene de visão normal ligado ao cromossomo X materno, essa mulher é homozigota, tem o gene da normalidade, então ela terá visão normal. Mas no caso das mulheres, apenas das mulheres, nós temos esse terceiro caso aqui. O que é esse terceiro caso? Os indivíduos heterozigotos para o gene do daltonismo. Vejam, se a mulher recebeu ou do seu pai ou da sua mãe um gene do daltonismo ligado ao cromossomo X, e recebeu do outro genitor o gene da normalidade ligado ao cromossomo X, como o gene do daltonismo é recessivo, o gene da normalidade se manifesta. Então, essa mulher, ela tem a visão normal. Mas eu digo que ela é portadora. O que significa portadora? Ela tem o gene do daltonismo aqui. Então, ela pode passar esse gene para os seus filhos. Percebam? Vejam aqui, o homem ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y. As heranças ligadas ao X, elas estarão nessa parte aqui do cromossomo X, normalmente na parte não homóloga, então não tem como aparecer um gene aqui no cromossomo Y. As mulheres, como elas têm 2 cromossomos X, elas vão ter o gene ligado a um cromossomo X e ao outro, percebam? Vejam que na hora de eu fazer os cruzamentos, o que pode acontecer aqui? O pai vai passar para os filhos do sexo masculino o cromossomo Y. Então, mesmo que o pai tenha característica, ele não vai passar para os filhos do sexo masculino, porque para esses filhos ele vai passar o cromossomo Y. Para as filhas, ele passa o cromossomo X. Então, um pai que for afetado pela característica, ele pode passar para as filhas. Vamos ver aqui a mãe. A mãe, ela vai passar sempre cromossomo X, porque ela só tem cromossomo X.
Algumas vezes ela vai passar um X, outra passa outro. Então, essa mulher pode passar características ligadas ao cromossomo X para os seus filhos, porque ela passa o cromossomo X. Perfeito? Pode passar para suas filhas, porque ela passa o cromossomo X, tá? O caso mostrado aqui, o pai não é afetado, a mãe, ela não é afetada, porém, ela carrega aqui um X com um gene afetado. Vejam, o pai passa o Y para os filhos, quem vai passar o X afetado para filhos e filhas é a mãe. No caso aqui, a menina que ela não é afetada e ela não tem o gene, essa menina aqui, ela não é afetada, mas ela é portadora, ela carrega o gene. E no caso dos meninos, esse aqui não é afetado e este é afetado. Observem, eu não tenho meninos portadores, porque o menino ou é afetado ou não é afetado. Para a gente entender, vamos ver aqui um exercício, o EG 2008. No heredograma a seguir, apresenta um caso familiar de daltonismo, herança determinada por um gene recessivo ligado ao cromossomo X. É preciso que vocês guardem que o daltonismo é causado por um gene recessivo ligado ao cromossomo X. Nem sempre o examinador dá essa informação aqui, tá? Então, eu tenho aqui algumas alternativas, ele quer saber qual é a alternativa correta. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, na minha primeira geração, um indivíduo do sexo masculino afetado. Ele é casado ou ele trocou o material genético com um indivíduo aqui, número 2, que é do sexo feminino e normal. Esse casal teve 4 filhos. Essa é a minha segunda geração. O primeiro indivíduo aqui é um indivíduo do sexo masculino normal. Esse indivíduo aqui é um indivíduo do sexo masculino afetado pelo daltonismo. Aqui, indivíduo do sexo feminino normal, indivíduo do sexo feminino afetado pelo daltonismo. Então, o que a gente tem que lembrar aqui? Os indivíduos normais, então, homens, XDzão Y, lembrando que é um gene, o daltonismo é um gene recessivo ligado ao cromossomo X, então o indivíduo que tem o padrão normal, ele vai ter o gene da visão normal. Feminino, por que eu botei um tracinho aqui? Porque o indivíduo pode ser homozigoto, XDzão, XDzão, ou pode ser heterozigoto, XDzão, XDzinho, que aqui vai aparecer o padrão normal, visto que o gene da visão normal é um gene dominante. Os indivíduos afetados, então, XDzinho, Y, o homem tem apenas um X, se ele tiver o Dzinho ligado a esse cromossomo, ele será afetado, será daltônico. E as mulheres, elas só podem ser homozigotas para daltonismo, XDzinho, XDzinho, ok? Então, vamos lá. Qual é o primeiro indivíduo que a gente pode marcar aí no nosso heredograma? Vamos marcar esse indivíduo 4. Por que o indivíduo 4? Porque eu tenho certeza do material genético desse indivíduo. Se ele é um indivíduo do sexo feminino, aqui, bolinha, e daltônico, ele só pode ser XDzinho, XDzinho. Certo? Bom, se é XDzinho, XDzinho, significa o quê? Um XDzinho herdou do pai, o outro XDzinho herdou da mãe. Vejam, o pai é um indivíduo daltônico. Se esse pai é daltônico e ele tem um XDzinho, o que eu posso dizer? Ele é XDzinho Y. A mãe, vejam, ela não é daltônica. Ela é um indivíduo de visão normal. Porém, para que a filha tenha os 2 genes do daltonismo, ela tem que ter passado um para a filha. Isso significa que essa mãe é heterozigota. Percebam? Aqui eu tenho um filho daltônico. Meninos daltônicos só tem uma possibilidade. XDzinho Y. E as meninas? Bom, as meninas a gente vai ver ali as possibilidades, tá? Esse rapaz aqui, ele é não daltônico, ele tem a visão normal. Menino não daltônico só tem uma possibilidade. Do pai, ele recebe o Y, da mãe recebe o XDzão. Perfeito? E essa menina aqui? Bom, essa menina aqui, o que acontece com ela? Eu sei que ela é heterozigota. Por que ela é heterozigota? Porque o pai não passou o Y para ela.
Se tivesse passado o Y, não seria menina, seria menino. Passou um XDzinho, então ela tem um XDzinho, mas ela é normal. Se ela tem a visão normal, ela recebeu um XDzão da mãe, ok? Crianças, então vamos ver aqui. O indivíduo 2,1, quem é o indivíduo 2,1? Este rapaz aqui. Tem 50% de chance de apresentar o gene do daltonismo? Não, ele não apresenta o gene do daltonismo. Não existem rapazes que sejam portadores. Bom, acabei dando a resposta ali, né? Na letra B, todas as filhas dos indivíduos 2,2 serão daltônicas. Quem é o 2,2? Este aqui. Veja, as filhas recebem o XDzinho, mas para que elas sejam daltônicas, elas têm que ter 2 XDzinho. Então, depende do gene que ela vai receber da sua mãe. E que não aparece aqui, eu não sei como é que é a mãe. O 3 que eu já marquei aqui a resposta, acelerando aqui, né? Então, qualquer descendente de 2,4, esse aqui, receberá o gene do daltonismo. Sim, ela só tem gene do daltonismo ligado ao cromossomo X. Então, independente de se ela vai ter filhos ou filhas, ela vai passar o cromossomo X, independente seja esse ou esse, ela vai passar o gene do daltonismo. E no D, o indivíduo 2,2 herdou o gene de qualquer um dos genitores. Ok, cadê o indivíduo 2,2? Esse aqui, veja, o que tem de errado? Se ele é um indivíduo do sexo masculino, do pai ele herdou o Y e não herdou o gene do daltonismo, apesar do pai ser daltônico. O EM modificada, o gene Hzinho, que determina a hemofilia na espécie humana, está localizado no cromossomo X e é recessivo. Com base na genealogia representada a seguir, julgue as afirmações. Bom, vamos fazer uma recapitulação aqui. A hemofilia é uma característica que dificulta a coagulação do sangue. E essa característica é dada por um gene recessivo Hzinho que está localizado no cromossomo X. O cromossomo X é um cromossomo sexual. Indivíduos XY são do sexo masculino, indivíduos XX do sexo feminino. Vamos olhar aqui este heredograma e vamos identificar esses indivíduos aqui cujo genótipo não é determinado. Então, vamos ver aqui. O indivíduo 5 é uma mulher, representada por uma bolinha, filha de um homem normal, então tem a coagulação do sangue normal, e de uma mulher que é normal, porque ela tem um gene dominante para a coagulação do sangue ligado ao cromossomo X, mas portadora do gene para a hemofilia, porque ela tem aqui um X com o Hzinho. Então, vamos lá. Essa menina ganha do pai o cromossomo X com o Hzão para a coagulação normal do sangue. Por que isso? Porque ela é uma mulher, se ela é uma mulher, ela não pode ter herdado o cromossomo Y do pai. Já da mãe, ela pode herdar o XHzão ou o XHzinho. Como não tem filhos, eu não consigo determinar qual é. Vamos olhar o indivíduo 9 aqui. Então, esse indivíduo 9, se ele é um homem, quadradinho, ele herdou do e da mãe, que é normal, portadora do gene para hemofilia, ele vai ganhar um X. Qual? Não consigo determinar, porque não tem os filhos desse indivíduo aqui. A mesma coisa vai acontecer aqui com esse indivíduo 10. Vejam, é filho de um homem hemofílico, entretanto, como ele é do sexo masculino, eu tenho certeza que ele herdou do pai o cromossomo Y. Já da mãe, ele pode ter dado o XHzinho ou o XHzão. Se ele herdou o XHzinho, ele é hemofílico. Se ele herdou o XHzão, ele é normal. Como o exercício não tem aqui marcado e não tem os filhos, eu não sei dizer se ele tem o XHzão ou o XHzinho. Vamos ver então as alternativas. Bom, então aqui eu coloquei já o heredograma. Aqui estão os genótipos que a gente analisou na primeira parte do exercício e aqui estão as alternativas. Vamos lá então. O indivíduo 8 é hemofílico. Vamos ver quem é o indivíduo 8. Esse aqui, ok, o indivíduo 8 é hemofílico. O homem, se ele tem um cromossomo X com o gene da hemofilia, que é recessivo, ele já é hemofílico, então essa é verdadeira. Na letra B, o indivíduo 5 é normal e possui a chance de 50% de ser portador do gene da hemofilia. Cadê o indivíduo 5? Aqui. O que nós vimos? Do pai ganhou o cromossomo X com o gene para normalidade, porque se o pai passasse o cromossomo Y, não seria mulher, seria um homem.
E da mãe, vejam, tem duas possibilidades. Ou ganha o X com o gene da normalidade, ou ganha o X com o gene da hemofilia. Então, tem duas possibilidades. Como ela vai ganhar da mãe apenas um deles, então é uma chance em duas, 50%. O indivíduo 10, cadê o indivíduo 10? É este homem aqui, possui a chance de 50% de ser hemofílico. Vejam, embora esse indivíduo tenha um pai hemofílico, do pai ele ganha o cromossomo Y, porque senão não seria um indivíduo do sexo masculino. O X vem da mãe. Chegamos ao mesmo raciocínio. A mãe possui duas possibilidades, ou ela vai passar o cromossomo X com o gene da normalidade, ou vai passar o X com o gene da hemofilia. Como ela vai passar uma alternativa em duas, então ele tem 50% de chance de ser hemofílico. O indivíduo 9, é esse indivíduo homem aqui, possui a chance de 50% de ser hemofílico. Ok, verdadeiro, mesma análise. Do pai ganhou o cromossomo Y e da mãe vai ganhar um desses dois X, então 50%. Na letra E, o indivíduo 6 é normal e portador do gene de hemofilia. Gente, vejam aqui, ele é um homem. Homem não tem chance de ser portador, tá? Ou o homem é hemofílico ou não é hemofílico. Então, se este homem aqui, ele tem um cromossomo X com o gene da hemofilia, ele é hemofílico. Então, essa resposta aqui é falso. Ele não é portador, mas ele é hemofílico. No F, o indivíduo 11, casando-se com um homem normal, não poderá ter um filho hemofílico. Então, o indivíduo 11 é esse aqui, vejam. É uma mulher normal, porque tem o gene da normalidade ligado ao cromossomo X, mas é portadora do gene de hemofilia. Fazendo o quadro de Punnett, vamos colocar aqui o genótipo da mulher, aqui o genótipo do homem. Então, fazendo o cruzamento, o que a gente vê? Aqui, uma mulher normal, homozigota. Aqui, uma mulher normal, heterozigota. Aqui, um homem normal para hemofilia. E aqui, um homem hemofílico. Então, veja, há a chance de ter um filho hemofílico. Professora, esse filho significa que é do sexo masculino ou significa que é uma criança? Vejam, qualquer uma das duas interpretações dará a resposta falsa. Porque se eu estiver considerando um filho do sexo masculino, veja, pode ter um filho do sexo masculino hemofílico. Se eu estiver considerando um filho no sentido de criança, vejam, entre todas as crianças, há a chance de ter um hemofílico. E a última, na letra G, o indivíduo 8, cadê o indivíduo 8? É este homem aqui, veja, ele é um homem hemofílico. Casando-se com uma mulher normal homozigota dominante, poderá ter um filho hemofílico. Vejam, por que esse é falso? Uma mulher normal homozigota, ela é XHzão, XHzão. Então, essa mulher sempre vai passar um XHzão para a criança, independente de ser homem ou de ser mulher. Vejam, se for um filho homem, este homem, cadê o indivíduo 8 aqui? O indivíduo 8 vai passar o Y, então vai ser um menino normal. Se for uma menina, ele vai passar o XHzinho, mas a mãe sempre vai passar o XHzão. Então, não há chance desse indivíduo 8, casando-se com uma mulher normal homozigota, ter um filho hemofílico.